Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Prontos para conhecer mais uma história de um grande homem de Deus, de um grande santo? Hoje, dia 26 de dezembro, depois do Natal, a igreja comemora Santo Estevão. Santo Estevão é o protomártir. Como assim? O que é isso? É o primeiro mártir da igreja católica. Santo Estevão morreu martirizado por pregar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Pregar a doutrina e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi morto apedrejado pelos judeus. Vamos conhecer a história desse santo? Santo Estevão, ele era um homem, segundo disse na Bíblia. Nós conhecemos um pouco de Santo Estevão olhando o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6 e capítulo 7. No capítulo 6 do Atos dos Apóstolos, ele começa dizendo que a igreja, que crescia em quantidade muito grande de fiéis, precisou de pessoas que pudessem administrar, principalmente a distribuição de ofertas e de alimentos diariamente, por uma briga que estava havendo entre os hebreus e os de origem helenística, ou seja, gregos. Nesse contexto, foram escolhidos 7 homens de boa conduta, cheios do Espírito Santo, e dado a eles o título de diáconos. Foram os 7 primeiros diáconos da igreja. Esses homens tinham que ser homens de credibilidade junto ao povo e cheios do Espírito Santo. E nesse contexto se diz que Estevão, ainda acima de tudo, era um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Depois, conta-se que Estevão também pregava a palavra de Deus e com a sua palavra convertia muitas pessoas. Outra coisa que se diz em Atos dos Apóstolos é que Estevão fazia muitos prodígios e milagres no meio do povo e assim ajudava a converter muitas e muitas pessoas. Dessa forma, os judeus tradicionais, que eram contra a doutrina de Jesus, começaram a debater com Estevão. E segundo se diz que muitas pessoas vinham e debatiam com ele, o enfrentavam com palavras e não podiam resistir ao espírito e à sabedoria que se manifestava nele. Olha que interessante. Não era uma capacidade apenas de um homem, mas era a capacidade de Deus e usando um homem como instrumento. Disse claramente em Atos dos Apóstolos que era o Espírito Santo que guiava as palavras de Estevão e as pessoas, e assim, nem os grandes sábios, nem os grandes intelectuais, os doutores da lei daquela época podiam resistir à sabedoria e ao espírito de Estevão, porque não era dele, era de Deus. E assim, nessa conversa, nesse debate, os judeus se sentiram humilhados, se sentiram diminuídos e subornaram algumas pessoas para dizer algumas mentiras, falsos testemunhos contra Estevão, dizendo que ele tinha blasfemado contra Moisés e contra o templo. E assim prenderam Estevão e interrogaram ele no Sinédrio. E olha, no capítulo 7 tem um resumo da história do povo de Deus, do povo de Israel, muito bonita, contada por Estevão nesse interrogatório. Ele começou lá em Abraão e veio dizendo toda a trajetória do povo até chegar em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele terminou esse discurso dizendo que aquele povo que estava ali era igual aos pais deles, que haviam matado todos os profetas, e também eram pessoas de cerviz dura, que não conseguiram reconhecer a presença de nosso Senhor Jesus Cristo e o condenaram à morte também. O povo judeu, aqueles homens da lei que estavam dentro do Sinédrio, ficaram muito furiosos contra Estevão, o arrastaram para fora e o apedrejaram até a morte. É interessante de ver que nesse momento Estevão ainda pronuncia 2 frases. A primeira, ele diz, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E depois ele de joelhos diz, Senhor, não os condene por esse pecado, por esse crime. Então foi muito interessante de ver como essas 2 palavras são parecidas com o que disse nosso Senhor Jesus Cristo na cruz também. Se você bem se lembra, ele também falou essas 2 frases.
não na mesma sequência, por assim dizer, mas também falou essas frases. Assim, desde o início do cristianismo, a igreja já comemorava a morte de Santo Estevão no dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, comemorando assim Estevão como o primeiro mártir da igreja, um homem que realmente deu a sua vida por nosso Senhor Jesus Cristo, pela doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Estevão sirva de exemplo para nós, um homem que realmente se entregou ao ponto de entregar a própria vida para que a obra de nosso Senhor Jesus Cristo pudesse chegar a muito mais pessoas, como aconteceu naquela época. Assim, conhecemos a história de um grande homem, e um grande homem mártir e santo. Que nós possamos também ser cheios do Espírito Santo, como Santo Estevão foi, e não falarmos as coisas por nossa conta, mas sermos instrumento de Deus, do Espírito Santo. Sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber muitos outros vídeos aqui do nosso canal no YouTube da Desterro FM. E até amanhã com mais um Santo do Dia. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.